E aí, pessoal, bom dia, tudo certo? A videoaula de hoje é referente à aula 18 da frente D, tá bom? Deixa eu só achar uma caneta aqui para fazer uma observação. Eu precisei dividir essa videoaula em duas partes, tá? Então, nessa semana vocês vão ver a primeira parte da aula 18, tá? E na semana que vem vocês vão ter a segunda parte da aula 18, tá certo? Então, eu estou dividindo aqui em duas partes. Essa é a parte 1 da aula, tá? Fiz isso porque essa frente ela traz pra gente muita informação, tá bom? Eu acho que muita informação assim não é saudável, principalmente porque vocês têm uma rotina de exercício e de vestibular muito intensa, tá bom? A gente vai começar a falar sobre a constante de equilíbrio, tá bom? Sobre o que é a ideia do equilíbrio químico e de onde vem a ideia da constante de equilíbrio, tá certo? Bem, antes de começar a falar sobre equilíbrio químico, nós precisamos falar que o equilíbrio químico ele parte do que a gente chama de reações reversíveis, certo? A gente já aprendeu antes que reações reversíveis todas são. Toda reação que tem um sentido direto, ela também tem um sentido inverso. Vocês aprenderam isso com entalpia, tá? Isso é válido para todas as reações, sem exceção. Aliás, por que algumas reações químicas são representadas somente com uma setinha no sentido direto? Isso significa que o equilíbrio, no sentido contrário, é muito difícil de acontecer, né? Então, reparem que a gente só ignora o fato de existir um sentido contrário, mas ele sempre existiu, né? E sempre que a gente vai representar uma reação química que é reversível, ao invés de usar uma seta só, a gente usa duas setas, uma em cima da outra, dessa forma aí. Esse é o símbolo do equilíbrio químico, certo? Então todas as reações químicas são reversíveis, tudo bem? E são as reações químicas, o fato das reações químicas serem reversíveis que torna o equilíbrio químico possível, tá bom? Então, se a gente levar em consideração duas variáveis numa reação química, a gente consegue entender melhor quando uma reação química ela atinge o equilíbrio, o que a gente chama de equilíbrio químico. Então, se a gente pensar na reação química A mais B formando C mais D, a gente tem dois sentidos. O sentido 1 aqui, que existe uma velocidade 1 de sentido, que vem de AB para CD, e uma velocidade 2, que vem de CD para AB. Então existe o sentido que a gente chama de direto, que é o primeiro sentido ali de V1, que é AB formando C mais D, e o sentido que a gente chama de inverso, que tem uma outra velocidade, que a gente chama de V2, que é C mais D formando A mais B. Tá? Duas condições são necessárias para que a gente possa afirmar que o equilíbrio químico ele foi atingido. A primeira condição é a relação da velocidade da formação de produtos ou da decomposição desses produtos em relação ao tempo. A outra condição é a concentração das partes dessa reação química em relação ao tempo. A reação química ela começa a acontecer, reparem que não existe CD no sentido inverso, né? Então só parte do zero, tá? Com um determinado tempo vai formando C mais D, então aqui ó, a velocidade vai aumentando, cinética química, vai tendo choque entre as partículas, até chegar nesse tempo aqui, né? Ao mesmo tempo que A e B tem uma certa velocidade já, que já existem, e a velocidade deles vai diminuindo porque eles vão sendo consumidos, até chegar no mesmo ponto que V2 já havia alcançado antes. A partir desse momento, se vocês repararem, as velocidades elas se igualam. O fato das velocidades se igualarem, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, é um indicativo de que a minha reação química alcançou o equilíbrio químico. O equilíbrio dinâmico. Existe uma coexistência entre as duas partes, entre agentes e entre produtos. A segunda condição é muito parecida. Se a gente levar em relação à concentração, a A e B, né, eles vão sendo consumidos, ao passo de que C e D vai sendo produzido.
Afinal, são os nossos produtos e os nossos reagentes que a gente está falando. Em um determinado momento dessa reação em relação ao tempo, essas concentrações elas vão se manter constantes. Toma cuidado com a representação que está na apostila de vocês, tá bom? A apostila de vocês vai colocar a concentração de A igual a concentração de B, que é igual a concentração de D, que é igual a V1, que é igual a V2. Não, tá certo? Elas não são iguais, elas são apenas constantes, certo? Então, a partir do momento que A, B, C e D possuem concentrações constantes, ou seja, essas concentrações elas não variam, a gente está falando que a nossa reação química ela atingiu o equilíbrio químico, o equilíbrio dinâmico entre as partes, uma coexistência entre A, B, C e D aqui, entre o meu reagente A, meu reagente B, meu produto C e meu produto D, tá bom? Então reparem aqui no primeiro gráfico a gente tem velocidades no sentido direto e no sentido inverso iguais. E no segundo gráfico a gente tem concentração de reagentes de produtos constantes. Quando essas duas condições elas são atingidas, nós dizemos que existe equilíbrio químico, né, acontecendo aqui. Tudo bem? Então esse é o conceito de equilíbrio químico de verdade e reações, né, reversíveis. O equilíbrio químico ele não existe sem a reversibilidade das reações químicas. E a reversibilidade das reações químicas no equilíbrio é determinada por essas duas condições. Tá? Com isso, tendo noção já da onde vem a ideia de equilíbrio químico, a gente consegue determinar uma constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio existe uma demonstração do porquê e de onde vem ela, que não convém, tá bom? A gente só discute essa constante em relação às concentrações de seus produtos e reagentes, certo? A gente vai levar em consideração a seguinte reação química com seus respectivos coeficientes aqui. Coeficiente de A e vezes A mais coeficiente B vezes B, sentido direto, sentido inverso, coeficiente de C vezes reagente C, mais coeficiente Dzinho aqui vezes o reagente D. Se a gente levar em consideração a velocidade de reação no sentido direto, né, que é o sentido 1 aqui, a gente vai calcular V1 igual a K1, que é a constante 1, que leva em consideração as propriedades de A e B, certo? E também leva em consideração a temperatura de A e B. Então essa constante aqui é uma constante que vai depender da reação química e da temperatura dessa reação, né? Da temperatura do sistema em que a reação acontece. V1 igual a K1 vezes a concentração de A vezes elevado ao seu coeficiente A vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente Bzinho ali. Então essa equaçãozinha aqui, ela representa a velocidade 1 no sentido direto em relação à concentração dos nossos reagentes. Se a gente levar em consideração o sentido inverso, a gente tem exatamente o mesmo raciocínio. Repare que agora eu estou falando de um certo K2. Esse K2 depende diretamente de quais são os componentes da parte da reação, no caso C e D, e também da temperatura desse sistema. Certo? Então, no sentido direto, V1 igual a K1 vezes concentração de A elevado a A vezes concentração de B elevado a B, enquanto no sentido inverso, V2 é igual a K2 vezes concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Se a gente pensar em termos de equilíbrio químico, a gente consegue igualar essas duas equações aqui. Porque a gente sabe que no equilíbrio químico, V1 é igual a V2. Tudo bem? E igualando as duas velocidades e substituindo o valor de cada velocidade, a gente tem que K1 vezes a concentração de A elevado a A vezes concentração de B elevado a B igual a K2. A gente manipula isso matematicamente até chegar aqui, nisso aqui de verdade. Depois eu coloco o KC aqui. K1 sobre K2
é igual à concentração dos nossos reagentes elevado aos seus coeficientes, dos nossos produtos, perdão, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos nossos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Toda vez que a gente tem K1 dividido por K2 aqui, é uma constante dividido por outra constante. Uma constante dividida por outra constante, a gente pode chamar de outra constante. Tá? Essa constante que vai aparecer da divisão das duas é o que a gente chama de constante de equilíbrio, que é o nosso Kc. Tá bom? Então, sempre que a gente quiser calcular a constante de equilíbrio, a gente precisa fazer concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Algumas observações são importantes a partir daqui. A primeira delas, as concentrações elas têm que estar em mol por litro. Isso é obrigatório. Tá aqui. A segunda, cada reação química tem uma constante de equilíbrio próprio somente dela. Então, esse valor constante adimensional, né, sem nenhuma unidade, cada reação química tem uma constante de equilíbrio própria. E essa constante de equilíbrio, ela depende da temperatura. Então, a temperatura de um sistema ela sempre tem que ser informada para você, mesmo que você não a utilize no cálculo, certo? A gente fala que essa temperatura já está embutida em K1 e K2, no caso em Kc, tá bom? Por isso que a gente não usa o valor da temperatura. Mas é importante que ela seja mencionada. Se a gente levar em consideração que esse Kc ele dá um valor que é muito alto, isso quer dizer que a concentração de produtos ela é muito maior que a concentração de reagentes. E o inverso também acontece. Se esse Kc ele dá um valor muito baixo, um valor muito pequeno, isso quer dizer que a concentração dos reagentes em relação à concentração dos produtos é muito mais alta. Né? Isso interfere diretamente nesse gráfico aqui. Ó. Se o Kc ele tem um valor muito alto, né, essa curva ela vai ultrapassar a curva de cima, né, a curva dos reagentes. Se for o contrário, a curva dos produtos ela é muito maior, né? A gente tem uma diferença entre as duas curvas muito maior, tá bom? Então reparem que eu preciso de condições para que o equilíbrio ele seja determinado. A temperatura ela tem que ser definida, velocidade no sentido direto e velocidade no sentido inverso tem que ser iguais, as concentrações de todos os componentes envolvidos na reação tem que ser constantes. A gente só diz que o equilíbrio químico efetivamente acontece quando essas condições elas são estabelecidas. Depois que essas condições estão estabelecidas, se a gente fizer os cálculos que envolvem a constante de equilíbrio, a gente consegue determinar o Kc, que é a constante de equilíbrio. Certo, pessoal? Então essa é a primeira parte da nossa aula 18, tá bom? Na semana que vem a gente faz a parte 2, tá bom? E espero que vocês tenham um bom final de semana. Tchau, tchau.